O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje nós vamos comentar sobre o caso Felipe Prior. Recentemente, o arquiteto e ex-participante do programa Big Brother Brasil, Felipe Prior, teve seu nome envolvido em uma situação muito polêmica. Após uma matéria recente divulgada virtualmente pela revista Marie Claire, onde Felipe seria então acusado de crime de estupro, nas palavras da própria revista, a Marie Claire teve acesso exclusivo a um documento que acusa formalmente o ex-BBB de violentar mulheres entre os anos de 2014 e 2018. Na matéria são narrados 3 relatos de 3 mulheres diferentes que dizem ter sido abusadas sexualmente por Felipe Prior, sendo que em um dos casos, em 2014, é explicado que a vítima possui até mesmo um boletim médico evidenciando a laceração de sua genital. E em outro caso, em 2018, que teria ocorrido durante os Jogos Universitários Interfaú, 2 testemunhas teriam ouvido a vítima chorar e protestar contra os atos sexuais de Prior. E mediante determinada conduta, Prior teria sido banido de participar do evento por decisão da comissão organizadora da Interfaú. Inclusive, a própria Interfaú emitiu uma nota oficial confirmando que Felipe Prior foi de fato banido em 2018. Felipe Prior, que tinha uma imagem muito positiva com a mídia e até mesmo com os famosos, veio a público se justificar e nega as acusações. Nós vamos agora então analisar o vídeo de justificativa que o Felipe Prior emitiu nas redes sociais dele. E lembrando, galera, essa é uma análise de linguagem corporal. Nós não vamos tentar aqui ler a mente dele, entender o que se passa na cabeça do Prior, porque para tais situações nós temos aí os profissionais mais capacitados, os psicólogos que trabalham com laudos psicológicos. Venho aqui na condição de perito facial certificado para comentar de forma técnica sobre a perspectiva da linguagem corporal nas reações instintivas do Felipe Prior quando ele está dizendo que é inocente. Outro ponto interessante desse vídeo é que eu convidei o meu colega, o ávido acadêmico de direito e como ele mesmo se define, o quase advogado, Pablo Castro, para comentar as implicações jurídicas do caso do Felipe Prior. Será que ele realmente pode ser preso? Ele pode processar quem acusou ele? O Pablo separou alguns argumentos técnicos e embasados nas leis para poder responder essas perguntas de forma bem técnica e dinâmica, ok? Para a gente continuar nosso vídeo, a primeira coisa antes de uma análise, quando ela é feita de forma técnica, seguindo um protocolo científico, como por exemplo o Six Channel Analysis, o SCANS, protocolo que eu utilizo e também é utilizado pelo FBI, a SWAT, a CIA, dentre outras agências, nós precisamos ter o registro da linha de base de pessoas, que basicamente é a forma padrão daquela pessoa se comportar quando ela está convicta, ou seja, espontânea no que ela está dizendo. E a gente precisa disso porque cada pessoa é de um jeito. Tem pessoa que gesticula muito, né? Já se toca muito quando está ali falando a verdade mesmo. E aí se você vê a pessoa falando algo, ela começa a se tocar e você não tem o registro da linha de base dela, você vai pensar, opa, começou a se coçar muito, quer dizer que está mentindo. E não é bem por aí. Precisamos ter o registro da linha de base do Prior para poder entender quando há a quebra da linha de base. São em momentos assim, quando ocorre a quebra da linha de base, que nós podemos observar ali um alto pico de ansiedade ou até mesmo uma mentira. Vamos entender então, eu separei aqui trechos onde o Felipe está falando de forma convicta sobre coisas que ele sentia, que aconteciam na casa e ele mesmo falava, ou seja, como ele se comporta quando ele está falando a verdade. Vamos observar então. Esses questionamentos do lado humano que eu quero saber de vocês. Vocês não são humanos para muitas coisas? Por que vocês são humanos para excluir ele, para me excluir? E você acha que eles fizeram tudo isso pra dó do Prior? É o caramba, cara. Eles estão vendo que bater no mesmo martelo, o público pode me estar comigo. Eles estão querendo não bater no mesmo martelo. Só que eles estão sendo burro. Sabe quando você vai bater o prego na madeira? Você erra o primeiro batido, o prego entorta. Aí colocaram um prego novo, que o prego novo é o babu. Naquele ele bateu e entrou. É o mesmo prego, no mesmo buraco. Eles cataram 2 mesmo prego, o primeiro entortou a cabeça. Mas não dá pra desentortar e usar ele de novo. O babu era o segundo prego e o volta da casa vai ser o babu. Semana que vem, sabe quem é o volta da casa? E vim de novo. E vai ser esse o revezamento. Eles não querem no mesmo prego. Eles vão num prego, no outro prego, num prego, no outro prego, num prego, no outro prego. Porque eles acham que pode soar pro público como perseguição.
Primeiro critério, o fluxo verbal do prior é mais acelerado, ele não fala de forma devagar, nem com muitas pausas. Porém, ele também apresenta vários agregadores verbais, que é preencher lacunas de silêncio com algum item verbal, como por exemplo, Mas não... No quesito gestual, ele já apresenta muitos gestos ilustradores e geralmente enfáticos, ele avança bem o braço, projeta bem o braço quando vai ilustrar alguma coisa com os gestos, especialmente quando ele enfatiza algo que ele acredita. Na movimentação oculomotora, o fluxo de piscadas dele não é elevado, é moderado, normal. No conteúdo verbal dele, ele apresenta uma linguagem mais informal do que formal. Na sua face, ele tem uma tendência a sustentar o light eyebrow flash quando fala, que é basicamente empurrar as duas sobrancelhas para cima, deixando essa parte aqui da testa enrugada. Ele tem uma assimetria na boca, tendo um dos cantos da boca geralmente mais predisposto a se elevar um pouco mais do que o outro. Ele tem uma tendência a arregalar os olhos utilizando a movimentação do soquete dos olhos aos 5, principalmente quando ele vai enfatizar alguma coisa. Com o nosso registro em mãos, vamos então observar agora o vídeo justificativa para ver se ele quebra esse registro da linha de base dele, se ele sai do método padrão dele não verbal e o que essas quebras podem significar em linguagem corporal. Vamos lá. Ontem cheguei em casa, recebi todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante para mim. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Eu desconheço de todos os fatos apresentados, nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Percebam que quando ele se prepara para abordar a pauta principal, seu comportamento sofre uma leve alteração. Participante do BBB 20, ontem S1B3, autopacificação, apenas um aumento da ansiedade, até então isso é normal, começar a se tocar, se manipular quando você fica ansioso, tanto em situação de mentira quanto na verdade pode acontecer. Só que percebam que quanto mais próximo ele chega da pauta principal, mais o seu fluxo verbal começa a ficar mais pausado. Todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante para mim. Seu volume vocal começa a cair um pouquinho também. Todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante para mim. E seu gesto ilustrador, na verdade, se torna ali um autopacificador puxando a pele. Isso significa que a ansiedade nele está aumentando. Que é muito importante para mim. Inspirada funda, o que também é comum antes de você se preparar para falar algo que seja muito pesado. E aqui então ele irá começar a falar sobre a acusação. Que é muito importante para mim. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Junto com a inspirada já conseguimos ver uma microexpressão. Para mim, leve esticamento do músculo risórios no canto dos lábios, juntamente com um leve aumento na abertura ocular. Medo. Primeiro é importante observar como o gesto pacificador dele aumenta o seu fluxo e movimentação, indicando aumento de ansiedade. Ele diz estar chateado, mas no rosto dele a gente consegue ver raiva. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Essa expressão não possui os critérios de uma microexpressão genuína de raiva. Conforme observado no canal F do protocolo SCANS e seguindo o sistema FEX, é necessário um timing inferior a 1,5 segundos de ativação no processo total de uma microexpressão facial, uma formação gradual muscular que vai se intensificando aos poucos e depois vai se desfazendo aos poucos da face e um score de músculos corretos. Aqui a expressão de chateamento do prior dura muito tempo, tempo superior inclusive ao timing correto de uma microexpressão de raiva. A sua intensidade é brusca e permanece no ápice em vez de ir se desfazendo aos poucos. E o seu score facial não bate com o banco de dados MFAX sobre expressões de raiva. O mais comum em casos assim é a codificação AU4 mais AU5 ou AU4 mais 23 mais 25. E o que vemos aqui é AU1 mais 2 mais 6 mais 7, codificações utilizadas conforme observamos no MFAX em comportamentos emocionais associados ao medo. Ademais, nesse trecho que ele diz estar chateado, vemos AUs 21 mais 20 mais 5, medo. Muito chateado. AUs 20 mais 38 mais 5, medo novamente. E negação de cabeça quando ele diz estar muito chateado. Muito chateado, muito chateado. Muito chateado. Também é interessante observar que nesse momento ele apresenta o handshake, um maior tremor nas mãos, evidenciando ainda mais um aumento na ansiedade. Quando ele diz desconheço todos os fatos apresentados. Eu desconheço de todos os fatos apresentados. Isso pode ser considerado um termo de afastamento verbal, conforme o artigo Linguistic Non-Mediacy and Communicators Anxiety,
Uma tendência de indivíduos em picos de ansiedade é se comunicar de forma não comprometedora, não afirmando nem usando termos diretos de forma específica, como por exemplo, eu não estuprei nenhuma mulher. O mais correto seria utilizar um termo de afastamento verbal ou não afirmar nada, como por exemplo o Felipe Prior acabou de fazer, desconheço de tais fatos. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Olhem o fluxo de piscadas dele, como está elevado, e comparem com a linha de base dele quando, mesmo nervoso, ele estava afirmando algo que sabia ser verdade. Não observamos um fluxo de piscadas tão elevado assim. O artigo Blinking During an Afterline mostra que durante a dissimulação, os mentirosos tendem a apresentar um aumento repentino no fluxo basal de piscadas. Observem também que nesse momento onde ele enfatiza sua inocência, não conseguimos ver gestos ilustradores, apontando ou pontuando o que ele está falando de forma enfática. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Ele fica com os braços praticamente congelados nesse momento. E se você observar a linha de base do Prior, mesmo em momentos de estresse e ansiedade, ele utiliza o canal B com bastante extensão, avançando os gestos e pontuando eles quando enfatiza algo que acredita ser verdade. Tensão na musculatura dos ombros. Turtle Effect. C2. O termo violência sexual pode ser novamente visto como um afastamento verbal ou o famoso termo legal, um termo descrito pelo teu advogado para você dar numa versão de depoimento. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Aqui seu fluxo fica mais pausado também. Uma violência sexual contra ninguém. E podemos ver durante sua pausa. Microtensionamento no ombro direito, shrug. A partir desse trecho onde ele clama a inocência dele até o final do vídeo, Felipe Prior apresenta um aumento repentino na presença de suas microexpressões faciais de medo, sendo a maioria codificável pelo AU20 ou 5 ou 20 mais 5. Por fim, quando ele vai comentar que foi acusado, podemos ver esse comportamento não verbal. Chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas... AU54, queda de cabeça, juntamente com a mão cobrindo o rosto, uma representação corporal da vergonha. E em sua face vemos AU1 mais 4 e um provável codificável AU15B, o que seria uma prototipagem de tristeza. Tristeza, conforme descrito por Ekman em Telling Lies e Emotions Revealed, é um dos comportamentos faciais que pode ocorrer durante a dissimulação. Indivíduos que podem se sentir culpados de seus atos tendem a apresentar um comportamento facial de tristeza quando tentam dissimular sobre as suas acusações ou sobre as histórias que estão pretendendo não contar toda a verdade. Existem dois comportamentos recorrentes que o Felipe Prior faz nessa justificativa dele que são bem curiosos. O primeiro deles é que a maioria das microexpressões faciais que o Felipe Prior faz são de medo, e conforme o psicólogo e pesquisador Paul Ekman relatou no seu livro Telling Lies, nas suas pesquisas associadas à dissimulação, quando a gente mente, uma das emoções que a gente pode experienciar é o medo. E expressar medo várias vezes num contexto que possa ocorrer uma mentira pode significar para uma pessoa que ela está experienciando algo chamado detection apprehension, ou seja, o medo de ser pego mentindo. A pessoa pode ter essa consciência de que vai dar errado, de que vai dar alguma coisa ruim, e ela começa a fazer várias microexpressões em um curto espaço de tempo. Porém, detection apprehension só pode ser validado como medo de ser pego mentindo se a gente tiver um conjunto ou mais de um conjunto de outros sinais não verbais incongruentes. Segundo comportamento recorrente que o Felipe Prior faz nesse vídeo é um fluxo de piscadas muito elevado nas partes mais críticas da narrativa dele, como por exemplo, quando ele diz que não cometeu nenhum crime sexual a ninguém. Se você observar a linha de base do Prior que a gente tinha registrado já, quando ele está falando algo que ele é convicto, ele praticamente não exibe um fluxo de piscadas elevado. Lembrando, gente, eu não estou aqui para acusar ninguém, é só um estudo, uma tentativa de compreender a situação. E o Pablo também está tentando compreender a situação, porém do lado jurídico. Ele vai comentar agora aqui com vocês quais seriam as implicâncias jurídicas do caso, do suposto caso de abuso sexual do Felipe Prior aqui nesse vídeo. Vamos dar uma olhada. Fala, amigos de plantão, tudo bem? Meu nome é Pablo Castro, sou o quase advogado do YouTube e após essa brilhante análise feita pelo nosso querido Vitor Santos do canal Metaforando, sejam muito bem-vindos aqui à parte 2 desse vídeo, onde eu vou falar todas as consequências jurídicas envolvendo esse caso do Felipe Prior. Mas antes de começar essa análise, é muito importante que você entenda que, assim como o Vitor, eu não estou aqui para fazer afirmações ou acusações acerca da índole de Felipe Prior. O que eu estou fazendo aqui é uma análise técnica do ponto de vista jurídico, onde eu vou pegar todas as alegações feitas contra Felipe Prior e dizer quais são as possíveis consequências delas. E para fazer isso, o que eu vou ter que fazer é presumir um cenário onde todas essas alegações são verdadeiras e a partir desse cenário eu vou dizer quais são as consequências delas. Então tudo que eu vou falar aqui não passa de mera suposição. Não estou afirmando,
Nada. Uma vez esclarecido isso, agora sim podemos partir para a análise e eu não tenho muito o que enrolar vocês. Vocês já viram aí o Vitor falando tudo que tem para falar sobre esse caso. Nosso querido Felipe Prior está sendo acusado de cometer um crime gravíssimo, que é o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. O crime de estupro consiste basicamente no ato de você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar com você conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso. Se você não entendeu absolutamente nada do que eu acabei de falar, eu vou traduzir. O crime de estupro basicamente consiste no ato de você obrigar alguém, através de uma violência ou de uma grave ameaça, a fazer essa pessoa ter com você o sexo em si, o ato sexual em si, ou então praticar com você qualquer outro tipo de ato com teor sexual. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Não é só o sexo, qualquer ato que tenha teor sexual e que você se utilize de violência ou de grave ameaça para fazer com que essa pessoa pratique isso com você, você pode se enquadrar sim num crime de estupro. Que é o exemplo mais básico de todos. Não tem aquele beijo muito mais forte, com muito mais emoção que a gente vê nos filmes, os atores depois de um momento muito tenso se agarrando com muita vontade? Pois é, esse beijo é o que nós chamamos no mundo jurídico de beijo lascivo. É aquele beijo que transcende o mero beijo normal. E esse beijo, se você não tiver o consentimento da outra pessoa e para você conseguir ele, você se utilizar de violência ou de grave ameaça, você pode se enquadrar sim no crime de estupro. Nossa, Pablo, eu posso ser condenado a estupro por causa de um beijo? Sim, você pode. Então tome muito cuidado, meu amigo. Consentimento sempre. Sabe aquela história do não é não? Pois é verdade. Só que é claro que não basta você acusar alguém de um crime, você precisa provar que essa pessoa cometeu esse crime, correto? Bem, sim, correto, não deixa de ser verdade. O crime de estupro você precisa comprovar sim que a pessoa que você está acusando realmente cometeu aquele crime. Só tem um pequeno detalhe. O que acontece, gente? Os crimes sexuais, em especial o crime de estupro, normalmente eles são cometidos em situações onde você não tem como produzir provas com aquela plenitude de outros tipos de crimes. Isso porque normalmente esses crimes são cometidos em locais obscuros, dentro de quarto de motéis, quarto de hotéis, ou então em festas, em locais onde ninguém está olhando, onde não tem uma câmera filmando, onde não tem testemunha. Então esse tipo de crime é extremamente difícil de você comprovar que ele aconteceu. E isso dificulta ainda mais a situação quando na maioria das vezes as próprias vítimas dos crimes, se sentindo muito envergonhadas, guardam segredo da situação. E por conta disso, muitas vezes aquele exame que você precisa fazer no corpo da vítima para conseguir mostrar que de fato ela foi violada sexualmente, que ela foi agredida sexualmente, ele acaba perdendo o prazo dele, porque tem uma data, acho que é de 48 horas máxima, que você tem que submeter a pessoa a esse exame, caso contrário ele começa a ficar falho. Levando tudo isso em consideração, apesar de não estar previsto na nossa lei expressamente isso que eu vou falar agora, os nossos tribunais perceberam que havia uma necessidade urgente de amparar as vítimas de estupro e de outros crimes sexuais, motivo pelo qual hoje em dia os nossos tribunais entendem que a palavra da vítima, o relato da vítima no crime de estupro em especial, é considerada prova essencial. Isso mesmo, o relato da vítima do estupro, do suposto estupro, possui um peso gigantesco dentro do processo. Isso quer dizer que apenas a palavra da vítima é suficiente para caracterizar aquela pessoa como culpado? Não, não quer dizer isso. Mas o que vai acontecer agora é que tudo que essa pessoa precisa para condenar esse outro cidadão é demonstrar indícios mínimos que corroborem com a versão dela de vítima. E o que acontece? Felipe Prior, ele está numa situação bem complicada, pois segundo notícias, o que nós temos conhecimento é que existem testemunhas, relatos de outras vítimas que, apesar de não serem uma prova em si, demonstram um possível histórico criminal de Prior, e ainda por cima nós temos aparentemente nesse caso a prova definitiva de que Prior teria de fato cometido esse crime, que é o laudo, gente. O laudo do perito que foi lá e analisou a vítima e percebeu que de fato existia algum tipo de violência sexual cometida no corpo dela. Complicado, gente, complicado. Quando você tem uma prova tão forte, tão contundente contra você, fica bem complicado se defender. Não quer dizer que ele seja culpado logo de cara. Isso continua sendo apenas um indício de que ele poderia ser culpado por esse crime, mas que é uma prova forte
fortíssima, caso ela realmente exista, é uma prova fortíssima. Mas é claro que nem tudo está contra o Prior. O Prior ainda pode se beneficiar dessa situação, pois ele, aos olhos da lei, até que se prove o contrário, é inocente, já que em nosso país um dos seus direitos fundamentais é o princípio da presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, por enquanto, ninguém pode afirmar que Felipe Prior de fato cometeu esse crime. Caso contrário, você pode ser acusado de um crime, que é justamente acusar alguém falsamente de um crime. Inclusive, no caso dessas supostas vítimas, caso realmente tudo isso que elas estão alegando seja falso, caso elas estejam em algum tipo de conspiração contra Felipe Prior, seja para manchar a imagem dele ou para qualquer outro motivo, elas podem acabar se enquadrando no crime de denunciação caluniosa, que é justamente quando você indevidamente movimenta a autoridade policial para que ela apure um crime que você sabe que não existe. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu no caso do Neymar no ano passado. Lembra da Nájila Trindade, do Neymar, da falsa acusação de estupro que aparentemente ela estava movimentando contra ele? Pois é basicamente o mesmo caso. Inclusive no meu canal eu já gravei um vídeo sobre isso e basicamente tudo que eu tô falando aqui eu já falei nesse vídeo. Mas enfim, se as denúncias são de fato falsas ou verdadeiras, nós não temos como saber. A pergunta que fica é, o que você acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixa a sua avaliação aí embaixo sobre a análise do Vitor, sobre a minha análise, se você concorda, se você discorda, enfim. Eu só gostaria de terminar esse vídeo aqui agradecendo o Vitor Santos, nosso querido Metaforando, por estar participando aqui desse vídeo, porque os meus inscritos me perturbam desde os 40 mil inscritos para fazer essa collab histórica aqui, esse crossover maravilhoso entre o Metaforando e o Metaforando Jurídico, como vocês adoram me chamar. Então, obrigado, Vitor, valeu, você é show, cara. Para finalizar, gente, uma das dúvidas que eu mais recebi foi o seguinte: por que as vítimas teriam então vindo reclamar, vindo prestar queixas apenas agora, muito tempo depois, só porque o cara tá famoso? Isso não é um comportamento suspeito? Sim, é um raciocínio que faz sentido, porém a gente tem evidência científica que mostra que sim, é muito mais comum a vítima não reportar o crime sexual do que ela reportar diretamente quando acontece. O comportamento emocional mais comum de uma vítima de abuso sexual, falando ali de mulheres que sofrem o crime sexual, é culpa ou vergonha. Isso pode influenciar em vários comportamentos traumáticos após ali o crime sexual, como por exemplo, esconder a situação toda por vergonha ou por culpa, ou por se sentir culpada de alguma forma do que aconteceu com ela. Conforme o artigo Shame and Adult Sexual Assault mostra, cerca de 75% das mulheres vítimas de violência sexual se sentem culpadas e envergonhadas pelo crime praticado contra elas, o que dificulta muito com que elas reportem o crime no momento. Outro artigo também muito interessante é o Reporting Sexual Victimization to the Police and Others. Ele mostra que a maioria dos crimes sexuais contra mulheres não são reportados por elas para as autoridades policiais, mas sim comentados com alguma pessoa bem próxima e de confiança da vítima. Conforme as estatísticas do National Sexual Violence Research Center apontam, os crimes de estupro são os menos reportados para a polícia. Estima-se que 63% de todos os crimes sexuais não são reportados para a polícia por suas vítimas. E ainda segundo o mesmo órgão de pesquisas, estima-se que os falsos relatos de estupro, quando a vítima relata algo que não aconteceu, representam algo entre 2 a 10% de todos os crimes sexuais. Ou seja, infelizmente a maioria desses crimes sexuais são reais, de fato ocorreram, e infelizmente a minoria deles é reportado para a polícia. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido que essa foi uma análise imparcial e não uma martelada final, até porque a gente não julga nada aqui, vocês possam ter compreendido de forma mais técnica e científica possível o vídeo. Se você quer ver mais análises como essa, comenta aqui nos comentários, deixa suas sugestões, se inscreve no canal caso não seja inscrito e clique em gostei que ajuda bastante a divulgar a linguagem corporal de forma científica. A gente se vê então no próximo vídeo, valeu!